Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O Vejam Só tem recebido muitas sugestões em relação ao mesmo tema, com variações em relação às palavras, né? E o tema é, afinal de contas, qual seria o papel do ser humano em relação à doutrina da salvação? Segundo a Bíblia Sagrada, as Escrituras, nossa regra única e infalível de fé e de prática, o papel do ser humano em relação à salvação é ativo, na medida em que é o homem quem escolhe aceitar ou rejeitar o plano de salvação proposto por Deus e registrado, exposto e ensinado na Bíblia Sagrada, ou o papel do ser humano é passivo, na medida em que ele é alvo dos decretos eternos de Deus, incluindo a questão da sua salvação ou da sua perdição. O homem tem ou não liberdade para escolher ou para rejeitar o Evangelho? Aparentemente, a resposta é muito fácil. Para nós brasileiros, evangelizados pelas obras missionárias que vieram do hemisfério norte, resultado dos movimentos de avivamento que aconteceram principalmente na Europa e nas Américas, a mensagem é claramente de liberdade. O homem é quem escolhe, né? Afinal de contas, para ser missionário, é preciso crer que a necessidade de convencer o ser humano de aceitar a salvação. Entretanto, entre esses missionários vieram muitos calvinistas, movidos pela convicção de que Deus tinha os seus eleitos aqui no nosso país. E as Escrituras Sagradas apontam nessa direção. A controvérsia é antiga e, por isso mesmo, o Vejam Só tem recebido muitas solicitações para que o tema seja mais uma vez abordado. Afinal de contas, o homem tem ou não capacidade de escolher por si só se quer a salvação que Jesus Cristo nos trouxe? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo mais uma vez o reverendo José Paulo Broco, que é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora e atual diretor do seminário da sua denominação aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, paz e graça, reverendo Broco. A satisfação é minha e eu tenho muita alegria em estar aqui. Fazendo apenas uma correção, eu não sou o diretor do seminário. Não? É um outro colega meu. Mas o senhor foi, né? Não, também não. Também não? Também não. Quem que é o diretor lá? Atualmente é o reverendo Djalma Franco. Foi diretor durante alguns anos, o reverendo Ellerson Alves Duarte. Que esteve conosco ontem. Esteve. E depois dele, o reverendo Djalma, atualmente. E o senhor é pastor de qual igreja? Da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor. Qual é o endereço lá? Rua Pedroso, 351, Bela Vista, São Paulo. Do outro lado, o pastor Eliel Silva Santos, também parceiro do programa Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bom? Tudo bom. Obrigado. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. E a igreja do senhor onde fica? A Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, fica ali na Vila Augusta, Avenida Dona Antônia, 580, na cidade de Guarulhos. Muito bom. Qual que é o bairro lá? É Vila Augusta. Vila Augusta. Pois bem, vamos ver então a matéria que apresenta os dois lados da questão que vai ser discutida hoje. Vejam só. Ouvimos muito atualmente que nossa sociedade é completamente pautada no homem, no seu bem-estar, na sua felicidade e em todas as suas realizações. E ao que tudo indica, o Evangelho e a sua pregação também absorvem esse pensamento. Bom, por conta disso, pensamos em um tema para discutir sobre essa situação. Iremos falar hoje aqui no Vejam Só sobre sinergismo e monergismo.
Não entendeu? Bom, calma que eu vou te explicar direitinho. Este tópico tem sido debatido na igreja durante séculos. Não é exagero dizer que este debate diz respeito ao coração do próprio Evangelho. Bom, primeiro vamos definir os dois termos. Quando falamos sobre monergismo e sinergismo, isso teologicamente, estamos falando de quem realiza a nossa salvação. O monergismo, que vem de uma palavra composta grega, significa trabalhar sozinho, e é a visão de que só Deus realiza a nossa salvação. O sinergismo, que também vem de uma palavra composta grega, significa trabalhar juntos. É a visão de que Deus trabalha conosco na realização da salvação. Enquanto o monergismo é intimamente associado com João Calvino, o sinergismo é associado com Jacob Arminio. E essa visão é a mais influente no pensamento evangélico brasileiro. Estes dois pontos foram fortemente debatidos no início do século XVII, quando os seguidores de Armínio publicaram os 5 artigos da Remonstrância, um documento declarando como a sua teologia difere da de Calvino e de seus seguidores. O ponto central neste debate é entre a doutrina calvinista, da eleição incondicional, contra a doutrina arminiana da eleição condicional. E agora, no Vejam Só, daremos continuidade neste debate histórico. Fique ligado, já estamos no ar. Muito bem, tá aí essa é a questão. Se você não conhecia os termos, aprendeu 2 hoje, né? Sinergismo, monergismo. O que nós vamos ouvir agora são as explicações e ponderações dos representantes de ambos os lados. Representando o lado calvinista, monergista, o reverendo José Paulo Broco, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Reverendo, segundo as Escrituras, qual que é o papel do ser humano quanto à doutrina da salvação? Eu creio que, em relação à sua eleição, à sua salvação, Deus é o soberano. É Deus quem escolhe e o homem, na salvação, não tem parte alguma, a não ser alvo da graça de Deus, desta bênção de Deus na sua vida. Então, eu creio que o homem não escolhe Deus, mas foi Deus quem escolheu o homem para ser salvo desde toda a eternidade. E eu me firmo nesse ponto, porque eu creio que várias passagens da Bíblia apontam exatamente para isso. Por exemplo, quando Paulo está pregando numa determinada cidade, nós lemos que os ouvintes ouviram naturalmente a palavra de Deus e creram todos os que estavam ou que foram chamados por Deus para a salvação. Então, eu creio que o homem, no sentido de escolher a sua própria salvação, é alguma coisa que a Bíblia não dá respaldo, não dá fundamento. Então, essa posição é a posição monergista? Monergista. Tá. Eu sou monergista. Ok. Vamos lá, vamos ouvir agora o pastor Eliel Silva Santos, da Igreja de Assembleia de Deus, que com certeza é sinergista. Com certeza. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que nós devemos operar a nossa salvação. No verso seguinte, ele diz que Deus é quem efetua o querer como efetuar. Deus opera a nossa salvação. Então, no verso 12, Paulo ordena que nós operemos a nossa salvação. No verso 13, ele diz que quem opera a nossa salvação é Deus. Então, nós temos aqui 2 verdades. Tanto que o homem opera a sua salvação, como também Deus opera a nossa salvação. Então, isso é uma sinergia. A Bíblia chama o homem de cooperador de Deus e a Bíblia diz que a capacidade que o homem tem de realizar a sua salvação vem de Deus. Então, não é mérito nenhum do homem quanto a esse quesito. Então, se no verso 12, Paulo diz que o homem opera a sua salvação e no 13 ele diz que Deus é quem opera tanto querer como efetuar, então são 2 verdades. Tanto o homem opera a salvação, como Deus também opera a nossa salvação. A diferença é que Deus opera a salvação do homem de uma maneira primária. Já o homem opera a sua salvação de uma maneira secundária. Então, como entender? A mesma Bíblia diz
que diz que o homem tem que crer, tem que se arrepender, tem que obedecer, tem que santificar, é a mesma Bíblia que diz que o homem é incapaz de crer, é incapaz de por si mesmo se arrepender, é incapaz de por si mesmo se santificar. Então, como a gente entende essa aparente contradição? A Bíblia dá uma responsabilidade ao homem e, ao mesmo tempo, ela diz que o homem não tem a capacidade de cumprir essa responsabilidade. Então, nós temos que entender os processos da salvação. Então, o primeiro estágio da salvação é a eleição. A eleição, ela é incondicional, ou melhor, ela é condicional. Incondicional seria a afirmação calvinista. Na afirmação arminiana, a eleição, ela é condicional, ou seja, Deus nos elegeu em Cristo. Ele olha para o futuro como quem olha para o passado. Então, olhando para o futuro, Deus viu aqueles que estavam em Cristo, ou seja, aqueles que estavam inseridos no corpo de Cristo. Então, ele elegeu, predestinou, santificou e glorificou. Observe que glorificou está no passado, ou seja, Deus está elegendo com base no futuro, mas como quem olha para o passado. Por isso o texto diz que ele glorificou. Então, Deus elegeu aqueles que estavam em Cristo. Então, aqui está a eleição condicional. Qual é a condição da eleição? Estar em Cristo. Então, o que é estar em Cristo? É fazer parte do corpo de Cristo. Então, ele elegeu a igreja. É o homem que vai se qualificar se ele é igreja ou se ele é ímpio. Se ele é ímpio, está predestinado ao inferno. Se ele é igreja, ele está eleito, predestinado ao céu. Bom, tem várias perguntas aqui que a gente vai, obviamente, fazer ao longo da nossa conversa, do nosso debate. Mas antes tem a pergunta para você, né? Você participa ativamente conosco aqui. Então, vamos lá. No facebook.com/programa Vejam Só, a pergunta é: você crê que o ser humano escolhe livremente se quer ou não a salvação? Essa é a propositura arminiana. Você crê que o ser humano escolhe livremente se quer ou não a salvação? Sim ou não. Vamos ver o resultado na parte final do nosso programa hoje, da nossa edição, o resultado parcial, até que o programa vá ao ar, a enquete fica aberta. O reverendo José Paulo Broco, o senhor obviamente tem consciência de que a posição monergista é minoria, né? Concordo. E um tanto quanto antipática, não é não? Também. E mesmo assim o senhor esposa ela? O senhor sempre foi monergista ou teve um tempo que o senhor era arminiano? Não, eu sempre fui monergista. Eu sempre criei e creio que toda a ação quanto à nossa salvação, ela tem origem em Deus e é completa em Deus. Na nossa salvação, o homem, ele não tem iniciativa. Ele é apenas alvo da graça de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, eu acho interessante ele dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo mostra que morto aqui não é fisicamente, porque estava escrevendo uma igreja. Então, eu entendo morto aqui no sentido de pessoas mortas espiritualmente. E ele diz nos delitos e pecados. E depois ele descreve um pouco como é que nós vivíamos. E no verso 4, ele diz de uma maneira muito gostosa e interessante o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós vemos aqui Deus agindo. E nós somos apenas, o que eu já falei, alvos da graça de Deus. Concordo que realmente essa posição monergista, ela não é agradável. Entendo perfeitamente. Mas isso não me tira a alegria de poder crer dessa forma. E por que o senhor não crê dessa forma? Está escrito claramente lá, pastor Eliel, o senhor não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia, só que a Bíblia ela tem que ser vista como um todo, né? E à luz do seu devido contexto. Em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, Jesus diz que Deus amou o mundo. Então, o arminianismo ele é pautado no amor de Deus e na harmonia dos seus atributos, enquanto que o calvinismo me parece
apenas centralizar a soberania de Deus em detrimento aos seus demais atributos. Então, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Frequentemente, a expressão tal tem sido interpretada como o tamanho, a imensidão do amor de Deus. No entanto, a palavra tal significa deste modo. Então, Jesus não estava falando ali da imensidão do amor de Deus. Ele estava falando do modo com que Deus nos amou. No grego ali, a palavra é outos, que significa da forma como eu venho falando. Então, Jesus está dizendo assim, em João 3,16, que é o texto mais amado, porém mais mal compreendido. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo desta maneira. Deus amou o mundo da maneira com que eu venho falando. Então, nós temos que olhar para o verso 14 e o verso 15, quando ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, desta maneira, da forma com que eu acabei de falar. Aí quando você vai para Números, capítulo 21, o povo peca, murmuração, Deus envia serpentes abrasadoras, todo o povo é envenenado pelo veneno da serpente, Moisés ora a Deus e Deus vai prover para eles uma salvação. Uma serpente de bronze deveria ser confeccionada e pendurada em um haste. Todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. Quem não olhasse, morreria envenenado. Aí vem Jesus, cita essa passagem no verso 14 e diz que Deus amou o mundo desta maneira. Ele envia o seu Filho para se fazer pecado por nós, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhasse para ele, ou seja, todo aquele que cresce nele, fosse salvo e tivesse a vida eterna. E quem não cresce já estaria condenado. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé. A fé é a parte do homem. Porém, essa fé é um atributo da alma, ela já está lá. E ela vem à tona através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todo homem que tem alma tem fé. Porém, essa fé vem através de ouvir a palavra. Então, o primeiro passo do homem para a salvação, depois que Deus já o elegeu com base na sua presciência, como diz a palavra de Deus, depois que ele ouviu a mensagem do Evangelho, ele tem que aceitar a palavra. A partir do momento que o homem aceita a palavra, ele ouve de bom grado a palavra vai trazer a fé que está em estado latente no seu coração e através da fé ele é justificado. E essa fé é a fé salvadora que vem de Deus. Depois da justificação vem a regeneração, que é quando o homem recebe pelo Espírito a vida espiritual. Como o reverendo falou, estávamos mortos, mas a partir da fé, a palavra de Deus é que traz essa fé, o homem é justificado pela fé e recebe a regeneração. A partir daí ele tem vida espiritual, capacidade divina para crer, para obedecer, para santificar-se. É claro que quem efetua isso é o Espírito Santo. E aí está a grandiosidade da sinergia. É o Espírito Santo, sem retirar a liberdade do homem, trabalhando no homem, para que o homem, através dessa capacidade, possa trabalhar a sua salvação. Então, pastor Eliel, mas na fala do irmão, eu não consegui ver o que o homem faz. Porque o irmão mencionou que a fé está na alma, né? Exato. A alma foi criada por Deus e a fé já está residente lá, então não foi o homem que a gerou. Deus já tinha colocado fé ali. Aí ele ouve a palavra e a fé brota. Eu acho que o senhor está concordando com o reverendo Broco aqui. É por isso que eu disse que a atuação do homem o homem é faz, afinal? Ele aceita de bom grado a palavra, ele dá ouvidos à palavra, ele se predispõe a ouvir a palavra, e a palavra é que traz essa fé que estava em estado latente. Ou seja, Deus, ele dá os meios para que o homem seja salvo, e o homem apenas utiliza dos meios que Deus deu, que é a fé. Como ele poderia não crer? O que é crer? Crer é confiar. E o que é confiar? É entregar a alguém a realização de uma obra. Então, essa atuação do homem secundária é de aceitar, crer e confiar e de deixar que o Espírito Santo faça a sua obra, porque o Espírito Santo pode muito bem ser resistido, como disse Estevão, vós resisti ao Espírito Santo. Então, a fala dele não é a sua?
Ele só colocou algumas palavras diferentes, mas é. Tudo que ele falou é Deus fazendo. Inclusive, eu creio o seguinte, muito mesmo, né? Quando Jesus fala que ele amou o mundo de tal maneira, é muito importante atender o seguinte: a questão não é a quantidade do amor de Deus, mas é a qualidade do amor de Deus. Porque mesmo nós, sendo pecadores, e a Bíblia fala que nós, antes da conversão, éramos inimigos de Deus, odiávamos a Deus, Deus nos amou de uma tal maneira, aí eu entendo que é uma questão, eu acho interessante, essa expressão não é minha, é de R.B. Kuiper, é o amor qualitativo de Deus. Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu Filho. Quando fala para que todo aquele que nele crê, eu não vejo a opção do homem, mas eu vejo aonde a graça de Deus é aplicada. Lá em Números, quando acontece a questão da serpente de bronze, é interessante, porque Moisés, ele levantou a serpente de bronze. Será que todos olharam para ela? Não. Apenas aqueles que creram na palavra de Moisés e obedeceram a palavra de Moisés. Então, quando Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente, ele está estabelecendo uma comparação. E ele está falando da natureza da sua morte, morte de cruz. A quem seria aplicada a sua obra redentora? Para que todo aquele que nele crê. A fé é interessante, porque nós temos fé. Como ser humano, nós temos fé. Nós temos fé na ciência, temos fé na história. Mas para a salvação, nós não temos a fé. Eu não posso crer em Deus por mim mesmo. Eu até costumo dizer o seguinte, eu não queria crer em Deus, mas Deus agiu graciosamente através do Espírito Santo e Ele me convenceu do pecado, e o pecado é a incredulidade. Então, é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu creio muito numa coisa, a doutrina da predestinação ou da eleição, ela humilha o homem. Ela humilha mesmo o homem, mas humilha não para expor ao homem uma situação ridícula, mas para mostrar o seguinte, o homem por si mesmo jamais se volta para Deus. Ele jamais toma a iniciativa de ir para Deus. É a ação de Deus. É a graça de Deus sendo operada na minha vida. Paulo diz que isto não vem de vós, é dom de Deus. Ali eu entendo que o que ele está falando é o seguinte, eu creio em Deus porque Deus me convenceu do pecado. Eu não creio porque eu quis crer. A iniciativa não foi minha, a iniciativa não partiu de mim, não. Foi Deus quem me convenceu a crer. E creio pela ação de Deus na minha vida. Agora, eu não creio por imposição, porque o Espírito Santo convence. Então, mas, bom, eu queria deixar mais declarado a diferença crucial. O reverendo Broco acabou de dizer, eu creio porque Deus colocou fé em mim, é isso? Isso. Então, a fé que eu possuo e a crença que eu tenho não são minhas, elas foram dadas por Deus. É isso que o senhor chama de graça. Isso. Né? Então, Deus é o autor da minha salvação. No caso do pastor Eliel, é um trabalho conjunto. Deus oferece e o homem recebe. Exatamente. O reverendo disse que a salvação é uma ação de Deus. Isso eu concordo. Mas todos nós sabemos que a ação requer uma reação. Então, a salvação, ela depende da ação de Deus e da reação do homem. O homem, ele não é salvo para se arrepender. Ele é salvo se arrepender. O homem não é salvo para crer, ele é salvo se ele crê. Então, é uma condição, o homem deve reagir. A fé, como já disse, não é a causa da salvação. A fé é o meio pelo qual ela vem. Quando o reverendo diz que Paulo estava dizendo que ele creu porque Deus deu esse dom para ele, na verdade, ali Paulo está falando da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? A fé? A graça. A graça. Então, a questão, pastor, é a seguinte. Como é que o homem que está morto e perdido em seus delitos e pecados tem condição de escolher se quer ou não crer ou enfim, receber ou não a oferta de salvação? Ele não tem até que ele seja regenerado. Então, a partir do momento que ele é regenerado, aí sim ele passa a trabalhar a sua salvação, porque Deus dá a ele uma capacidade, pelo Espírito, de obedecer, de santificar-se e de se arrepender. Porém, antes da regeneração, vem a justificação, e a justificação é pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. E o homem deve ouvir a palavra, aceitar a palavra, receber a palavra. Ouvir é diferente de escutar. Tem gente que escuta a palavra, mas não dá ouvidos a ela, não aceita a palavra. A Bíblia diz que muitos ouviram a palavra e aceitaram, e os que aceitaram foram salvos. Então, o homem, ele deve aceitar a palavra. Isso é decisão dele. Decisão dele. Mas ele está morto. Mas ele está morto no sentido espiritual. Isso. Mas a sua alma não está. Não? Ele está morto espiritualmente. Nós que somos tricotomistas fazemos uma diferença entre alma e espírito. Então, o seu corpo e a sua alma está vivo. Porém, o seu espírito é que está morto. Esse espírito recebe vida através da regeneração. Antes da regeneração, vem a justificação pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a alma dele, que tem fé, porém estado em potencial, ela vai ouvir a palavra, aceitar a palavra e vai exercitar a fé, que está já é um atributo dela. No próximo bloco, eu quero tirar... Eu vou pegar um exemplo, já vou falar aqui, e no próximo bloco vocês vão explicar. Vamos fazer a seguinte suposição. Nós estamos numa igreja, certo? Numa igreja, o pastor está pregando o evangelho, explicando a questão que somos destituídos da glória de Deus, porque somos pecadores, fazemos aquilo que nem nós aceitamos como correto, mas nós fazemos e, portanto, estamos condenados diante do justo juiz que é Deus. Ok, mas Jesus veio, pagou os nossos pecados na cruz e ele fez isso para que todo aquele que cresce em Jesus pudesse ter os seus pecados perdoados. O pastor está falando isso. Pois muito bem. Aí ele faz o apelo, né? Então, nesse momento, você que acabou de ouvir a exposição do Evangelho, descobriu que você era um pecador e está condenado a permanecer na perdição eterna, mas Jesus Cristo veio por ordem de Deus, para pagar os seus pecados, agora você vai decidir. Você quer ou não a salvação que Deus está oferecendo. Nesse momento em que o pregador faz a oferta de salvação e o apelo, nesse momento, eu, como bom jornalista, tenho 2 pastores, eu vou perguntar e eles vão responder depois do intervalo. Vou responder. Eu vou perguntar, reverendo Broco, o que é que está acontecendo no coração das pessoas que estão ouvindo esse pregador agora? E farei a mesma pergunta para o pastor Eliel, vamos ver o que eles vão responder. Mas antes de a gente ir para o intervalo, eu quero te dar uma dica. Por que você não estuda a Bíblia? Né? Muita gente fala assim, eu não concordo com o calvinismo, eu não concordo com o arminianismo. Não, você conhece as escrituras? O que elas propõem? Qual o sistema que elas ensinam? Venha para a Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Mais de 600 endereços diferentes no Brasil inteiro, oferecendo curso bíblico para você conhecer a Bíblia. Há vários outros cursos na Agrade, mas não em todas as filiais, como o curso bíblico é. Por isso, anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819, se informa a respeito do melhor endereço para você estudar na grade. Não adianta ligar agora, liga amanhã no horário comercial, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já.
Esse é o programa Vejam Só. Gosta tanto de você que está te dando 2 presentes espetaculares. Tem gente me parando na rua, como é que eu faço para ganhar o presente? Então, presta atenção. Você tem que mandar uma foto sua ou um vídeo, eu prefiro o vídeo para ouvir você. Hoje a gente vai ver um vídeo que veio de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, né, com alguma sugestão, alguma observação, alguma crítica, sei lá, para o programa. Um videozinho aí de 30 segundos, se apresentando, evidentemente. Ou, se você preferir, então manda fotografia para o quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só. A gente quer te conhecer, quer te ouvir, né, e quer te premiar. Tanto para as fotos quanto para os vídeos, será sorteado um exemplar da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, do Dr. Rodrigo Silva, livro que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Na segunda edição, já está esgotado, uma bênção. É um trabalho lindo, lindo, lindo do arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, tá? Que é irmão em Cristo e que é muito, muito, muito respeitado como cientista no mundo todo. Pois bem, vamos lá. As fotos de hoje. A primeira vem de São Gonçalo. São Gonçalo em São Paulo, tem? Ah, bom. Isso que eu estou vendo aqui. São Gonçalo é Rio de Janeiro, mas na minha ficha consta São Paulo, né? O Aurélio Ferreira é nosso telespectador. E com essa regata aí é do Rio mesmo, né? Com certeza. Então tá bom, Aurélio. Grande abraço para você. Você tem o nome de um tio muito querido, né? Que me ajudou muito na minha infância. Deus o abençoe ricamente. Agora sim, aqui no bairro da Pompeia, em São Paulo, na capital paulista, a Kelly Ramalho. Ô Kelly, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Fica o convite para você vir assistir a gravação ao vivo, já que você mora na capital paulista. É facinho, né? Pompeia aqui pertinho do centro. É só combinar os detalhes pelo Facebook com a Angélica. Também aqui na Penha, no bairro da Penha, em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, o Luiz Henrique, a quem também faço o convite. Vem assistir a gravação ao vivo, é só combinar direitinho, data, horário, endereço certinho com a Angélica. Use o Facebook para isso, tá bom? Agora nós vamos lá para Bahia, em Salvador, capital da terrinha. Nós temos o Sérgio Ricardo, nosso telespectador lá. Deus abençoe bastante, Sérgio. Grande abraço para você. Um dia eu vou conhecer a sua cidade e o seu estado. Daqui a pouquinho, então, a gente vê o vídeo da Angélica, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Antes de sair para o intervalo, eu fiz uma pergunta. Reverendo Broco, Reverendo Broco. O pregador acabou de fazer um apelo após expor o evangelho na igreja. Nesse momento, o que é que está acontecendo com as pessoas que estão ouvindo o apelo do pastor? Bom, eu gostaria de primeiro dizer o seguinte. O apelo, na minha maneira de ver, ele vai muito para o lado emocional. E isso pode comover um pouco as pessoas e se deixarem levar pelo momento ali, né? Eu acredito que o maior apelo é a exposição fiel da palavra de Deus. É a pregação fiel, a exposição fiel da palavra de Deus. Então, se alguém ali é alguém que Deus escolheu desde toda a eternidade, o Espírito Santo vai agir e vai transformar a vida daquela pessoa ou regenerar a pessoa. Se é uma pessoa que não é eleita de Deus, ela vai ouvir, ela pode até responder emocionalmente, mas fica nisso. Não há um desenvolvimento da salvação. Então, eu creio no seguinte: se alguém ali que está ouvindo é de Deus, vai ouvir e crer. Se não for, não vai crer. Mas se é de Deus, ele já crê. Quando eu falo é de Deus, é porque é alguém que é eleito por Deus, mas ainda não teve a sua conversão efetivada. Continua ímpio. Continua ímpio. E aí ele ouve e crê. Crê por ação do Espírito Santo. Porque Deus o havia eleito. Porque Deus o escolheu desde toda a eternidade. E para o senhor, o que está acontecendo, pastor Eliel? Atos capítulo 4 diz que aceitaram a palavra e creram.
Então, primeiro você tem que aceitar a palavra. Então, se o pregador está pregando a palavra fielmente como ela é, e o ouvinte está ali prestando atenção, ouvindo, recebendo de bom grado e recebendo a palavra vai agir no seu coração e vai trazer à tona a fé que está em estado latente no seu coração e ele vai crer. A partir do momento que ele crê, ele é justificado, ele é regenerado, depois ele vai se converter, que são os resultados da regeneração, haverá uma santificação e, por fim, a glorificação. Então, a palavra foi pregada, ele pode aceitar a palavra ou não aceitar a palavra. Se ele aceitar a palavra vai fazer o que ela tem que fazer. Ela é como chuva que cai do céu e não volta para lá sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Assim, a palavra do Senhor não voltará vazia. Mas, primeiro, ele tem que abrir o coração e não endurecer, porque a Bíblia aconselha e admoestra as pessoas a não endurecerem o coração, né? Então, a grande diferença está no conceito de liberdade. Para o calvinismo, o homem vem livremente, porque Deus atuou na sua vontade e ele não poderia deixar de vir. A única coisa que ele poderia fazer era vir. Só que para o arminianismo, isso não é liberdade. Liberdade é quando você toma uma decisão, podendo livremente tomar outra. Então, se o homem vem, se o homem responde, se o homem crê, se o homem obedece, se o homem se santifica, ainda que isso seja uma ação de Deus e do Espírito Santo, ele poderia muito bem não tomar aquela decisão que ele tomou. Então, é Deus quem traz, mas o homem poderia muito bem resistir essa ação de Deus. Como explicar o monergismo se Cristo morreu por todo mundo? 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, a igreja, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se a expiação é ilimitada, como diz claramente o texto, porém nem todos os homens serão salvos, então não é monergismo, porque se fosse, todos seriam salvos. Como é que o senhor responde? Essa passagem de João não está ensinando isso. Porque quando fala pelos de todo mundo, não está falando em termos de universalismo da salvação, mas que ele morreu por todos que estão espalhados no mundo. Não é questão geográfica. O texto diz do mundo. Exatamente. E não no mundo. Como é que João usa a palavra mundo? Ele usa a palavra mundo em vários sentidos. E aí, nessa passagem aí, ele não está usando no sentido de que Jesus deu a vida dele por todos. Mas indistintamente. A morte de Jesus não foi pelo mundo? Não. Foi por quem? Por aqueles que o Pai escolheu desde toda a eternidade. 2 Pedro, se o senhor me permite, capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, o texto está dizendo claramente que aqueles falsos profetas chegariam ao ponto de renegarem o Senhor que os resgatou e eles seriam destruídos. Ou seja, a expiação foi ilimitada, mas a aplicação é limitada. Essa passagem de Pedro é sobre escatologia, não é sobre salvação. Então, está falando da ação dos falsos profetas, que sempre aconteceu. Mas espera aí. Mas o texto diz que eles renegaram o Senhor que os resgatou. O que ele está querendo dizer é que um dia esses falsos profetas foram alcançados pela graça e salvos. Não, eu não creio assim de forma nenhuma. Entendeu? Não... Jesus não morreu por eles? Pelos ímpios, não. Mas, ele acabou de ler um texto que diz que Jesus morreu por eles. Não, porque Jesus deu a vida dele unicamente pelos dele. Onde está escrito isso? Sim. Várias passagens. Então, pode, o senhor tem a palavra. Depois o senhor contesta. Eu teria que achar uma passagem aqui. Quando Jesus institui a Santa Ceia, por exemplo, ele deixa, e ele fala o seguinte, né? Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Muitos não são todos. Muitos aqui são os que Deus escolheu. Pastor?
Como eu disse, a expiação é ilimitada, a aplicação dela não. Ou seja, a expiação ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas ela é eficiente aos que creem, aos que recebem a palavra. Tem outro texto aqui de Romanos 14:15 que diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, Paulo está dizendo que é possível uma pessoa pelo qual Cristo morreu perecer. 1 Coríntios 8:11 diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deixa ele responder. Vai lá, reverendo. Essa é a questão. Quando Paulo fala, o primeiro passagem aos Coríntios, ele está falando, não está falando de salvação. É de você causar escândalo aos irmãos. Isso. Então, acho que são coisas diferentes. Nessa outra passagem agora, você pode ler de novo, por favor? A última. A última. Romanos. Porque se Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, como é que Paulo vem trabalhando a passagem toda em Romanos 9? Nós estamos em Romanos 11, já é uma outra parte. 9, 10 e 11. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala da eleição. São 3 capítulos que Paulo fala da eleição. Ele está mostrando que a justiça de Deus, ela é algo realmente assim extraordinário para nós. Por quê? Porque ele foi misericordioso para conosco até o ponto de, mesmo sendo desobedientes a ele, ele escolheu o seu povo. Aí, reverendo, o telespectador, a telespectadora vai perguntar, tá bom, mas todos foram desobedientes. Então por que Deus não elegeu todos? Propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus de não salvar todos. E por quê? Aí eu não sei responder. A pergunta que já deve ter lhe feito milhões de vezes. Muitas vezes. Deus poderia salvar todos se quisesse? Se ele tivesse o propósito, sim. Então ele não salva todos porque ele não quer? Não. O propósito dele não é salvar todos. Pastor, Deus poderia salvar todos se quisesse? Se dependesse só dele, monergismo, toda a humanidade seria salva, porque ele pagou os pecados de todos. Há uma ilustração bíblica que eu posso comparar com a salvação, e de fato é um símbolo, um tipo, quando na Páscoa os hebreus sacrificaram um cordeiro no quintal. Isso é expiação. Porém, o sangue desse cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais da porta. Isso é a aplicação da expiação. Então, o anjo da morte não ia olhar para o quintal para ver se o cordeiro morreu lá. Ele ia olhar para a porta para ver se tinha sangue. Então, Cristo expia os nossos pecados, mas somos nós que aspergimos o sangue na porta. Então, uma das principais provas, na minha opinião, de que deve de haver uma cooperação humana no sentido secundário e no sentido de aceitação, de recepção da salvação, é que se dependesse de Deus, toda a humanidade seria salva. Mas nós sabemos que assim não é. Se assim não é, é porque o homem pode muito bem rejeitar a salvação ou aceitar. E isso é o nosso contexto de liberdade. Se ele vem livremente, ele poderia deixar de vir também. Antes do reverendo responder a isso, pastor, tem que apertar o senhor. Muitas vezes a gente fala, não, o homem tem liberdade e tal. Mas quem pode resistir a Deus? Se Deus quer que você seja salvo, como é que eu posso resistir a Deus? Isso não diminui a soberania de Deus? Não, porque Deus, pela sua soberana vontade, quis que o homem fosse livre. Nós temos aqui algumas provas bíblicas de que Deus e a vontade de Deus foi resistida. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Isso aqui fala da nossa salvação? Não, mas o princípio é o mesmo. Deus tinha uma vontade e essa vontade foi resistida.
Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Eles não ouviam a palavra, não podiam crer. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais. E, por último, Salmo 78:41. Esse texto é muito forte. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Então, Deus, na sua soberania, pode deixar-se limitar, ou seja, a sua ação pode ser resistida pelo homem, sim. Eu quero voltar um pouco aí pelo seguinte, né? Eu não acredito que Deus primeiro justifique para depois regenerar. Eu creio que primeiro ele regenera e depois ele justifica, porque eu não consigo pensar assim. Primeiro, eu tenho que declarar um pecador justo, mas ele ainda não foi regenerado. Então, eu creio que primeiro ele regenera, depois justifica. São ações assim muito próximas, né? Exato. Mas primeiro é a regeneração. Tá. Porque enquanto não for uma pessoa regenerada ou salva pela graça de Deus, a justificação, que é a aplicação da morte de Cristo, que Deus vai me declarar justo diante dele pela morte de Jesus, eu não consigo compreender assim. Agora, reverendo, o pastor mencionou alguns textos que apresentam, textos bíblicos que apresentam homens resistindo a Deus. Se nós lêssemos todo o sermão de Estevão, por exemplo, nós veremos que o Estevão está dizendo o seguinte: aqueles que não são de Deus resistem a ele. Todo o sermão de Estevão, os homens resistem. O que dizer de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens serão salvos. É o propósito de Deus. O propósito de Deus não é este. Se o propósito de Deus fosse salvar todo mundo, ele deixaria isso muito claro, eu entendo. Mas não está claro? Não. Porque quando eu vejo a palavra todos, eu tenho que olhar, eu não posso pegar assim isoladamente, eu tenho que olhar o contexto. Do que é que Paulo está falando? Paulo está confrontando com Timóteo aí pessoas que se opõem, pessoas que rejeitam, pessoas que se rebelam a Deus. Eu poderia dizer assim, em relação à palavra todos, né? Todo mundo está aqui? Não. Todos estão aqui? Nós três estamos aqui. Então, a palavra todos eu tenho que olhar dentro do contexto em que ela é usada. Ok, reverendo, mas vamos ver uma questão. Aproveitando a sua vasta experiência e a sua sabedoria, que é uma questão muito delicada. Nós não estamos falando de presentes. Né? Deus resolve dar um presente para um, não dá para outro. Não. O pai de José fez isso. Deu tudo errado, né? O Jacó presenteou só o José e deu tudo errado e ele pagou um alto preço por causa disso. Mas, nós estamos falando de vida eterna. Correto. E de perdição. Se a gente ainda fosse como alguns que creem na extinção total da alma, né? Não vai haver sofrimento no inferno. É como se a pessoa nunca tivesse existido. Vá lá. Mas não, nós estamos falando de uma eternidade em sofrimento atroz. E o senhor explica para mim agora. Então, há um propósito de Deus de enviar deliberadamente pessoas humanas, criadas à sua imagem e semelhança, para um lugar de tormento como esse, simplesmente porque Deus, por alguma razão, não quer salvar. O propósito de Deus foi a salvação do seu povo. As outras pessoas que não creem permanecem na situação que estão. E qual vai ser o destino delas? O inferno. Então. Mas esse é o ponto que eu falo. O propósito de Deus não foi salvar todos. Porque eu vejo assim, se a salvação depende do homem, e eu é que vou decidir, eu sou mais do que Deus. Por quê? Porque sou eu que vou decidir, sou eu que vou escolher. Mas o presente é Deus que está dando. Você só decide. Se eu posso rejeitar, eu estou sendo mais do que Deus. Como é que o senhor responde a isso, pastor? Negativo. Deus fez o homem livre, né? Deus deu a ele a liberdade, né? Que nós chamamos de livre-arbítrio, né?
E, embora o calvinismo não negue a liberdade do homem, porém, dizendo que os que são eleitos não podem deixar de ser e quem não é eleito não pode ser eleito, que liberdade é essa? Então, liberdade é quando o homem pode escolher entre uma coisa e outra. Não diminui a soberania de Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança como um ser moral. Então, se o homem não tiver direito de escolha, ele deixa de ser um ser moral. Moral, um homem que tem inteligência e capacidade de tomar decisões. No texto de João 3,16, quando o pastor o reverendo diz que todos não é todos, mundo não é mundo, o texto diz assim, Deus amou o mundo. Aí vão dizer que ali é o mundo dos salvos, como diz que todos são todos os eleitos, enfim. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, se o mundo ali são os eleitos, então o texto deveria dizer assim, Deus amou o mundo dos eleitos para que todos sejam salvos e não para que todo aquele que nele crê. Porque o texto abre uma possibilidade das pessoas que estão no mundo, naquele mundo a qual Deus amou, não crer, porque só vai ser salvo quem crê. Então, se Deus amou o mundo dos eleitos para que todo aquele que nele crê, então tem pessoas ali naquele mundo que não vão crer, só vai ser salvo os que creem. Então, o mundo ali representa todas as pessoas que Deus amou, são todos os homens a qual Deus expiou os seus pecados, porém, só vai ser salvo aquele que crê. Bom, o Fábio Henrique... antes eu tenho uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Reverendo Broco, o senhor fala de fé, né? Uhum. Que a fé vem de Deus e tal. Mas se a fé vem de Deus e Deus a coloca no coração para que o homem creia no Evangelho e seja salvo, esse é o instrumento que Deus usa que a graça de Deus usa para a salvação, como que a gente fala ou explica a fé, por exemplo, do muçulmano, a fé do budista, que são duas crenças bastante diferentes da fé cristã, mas que implicam em fé. Então, essa fé que nós chamamos, que eu estou falando, é chamada de a fé salvadora. Que é Deus quem dá a nós, é Deus quem nos concede para crer nele. Num certo sentido, todo ser humano tem fé. É natural. Nós temos nesse fé. ponto, o senhor concorda com o pastor Eliel? Mas não a fé salvadora, não a fé para crer em Deus. Essa é dada por Deus. Eu não sei se eu posso voltar um pouco. Pode. Porque, né? Eu creio muito no seguinte, o homem só teve verdadeiramente o livre-arbítrio até a queda. Depois da queda, o homem perdeu a liberdade de escolha quanto à salvação. Mas hoje nós fazemos escolhas morais, mas não para a salvação. Paulo fala claramente, e nós vemos claramente que nós nascemos em pecado. E nós somos inclinados, propensos ao pecado, desde que nós somos concebidos, nós nascemos. Então, a nossa inclinação natural é para o pecado. Então, nós temos liberdade moral, liberdade de escolhas. Mas eu não tenho a liberdade nesse sentido, agora eu escolho ou não escolho Deus. Não. Pastor Eliel, o senhor falou do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio que Adão possuía, nós não possuímos. A natureza pecaminosa, né, vai sempre apontar para o pecado. E, como eu disse no início, o homem jamais poderá fazer alguma coisa como se arrepender, obedecer, santificar-se, se primeiro Deus não trabalhar na natureza dele, que é a regeneração, que acontece ali praticamente junto com a justificação. Mas por que Deus não trabalha em todos? Não entendi. Se isso demanda uma ação de Deus, a graça agindo, por que essa graça não alcança todo mundo? Porque nem todos ouvem a palavra, no sentido de aceitar de bom grado a palavra, de crer na palavra. Eu faço uma diferença entre a fé que o senhor citou dos muçulmanos e idólatras, enfim, com crença. Crença é uma coisa, fé é outra. Fé, nos originais, tem a ver com fidelidade.
O problema é que fé, no português, não tem verbo, mas no grego, fé é pisteu, e o verbo de fé é pisteuim. Lá em João 3,16, quando diz para todo aquele que crê, no grego ali é pisteuim, que é o verbo de fé, ou seja, fidelizar. Então, fé tem a ver com fidelidade a Deus. Então, essa é a fé salvadora, é a fé do crente que busca a Deus, que crê na palavra e que confia na obra redentora de Cristo no Calvário. E essa fé, como já disse, é um atributo da alma. Então, Deus já colocou ali em todo homem o que ele precisa para ser salvo. Basta ele ouvir a palavra para que a palavra faça o trabalho. Tá bom. Bom, eu falei do vídeo. Vamos assistir o vídeo? Se sobrando tempo, a gente vai para os comentários dos telespectadores. Quem enviou foi a Angélica, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Boa noite, queridos. Me chamo Angélica, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando Deus falou em Gênesis 3:3, segunda parte, para Adão e Eva não comerem nem tocar num fruto, Ele estava dizendo a nós também que tudo aquilo que não pertence ao céu, temos que passar longe. Do contrário, nossa vida aqui não será o tempo que Deus determinou. E estamos colocando nossa eternidade em risco. Deus abençoe grandemente e quero ganhar esse livro. Fique com Deus. Muito legal. Valeu, Angélica. Muito obrigado. Ela não mandou sugestão de tema nem nada. Ela está dando uma opinião bacana. Muito, muito bom. Deus abençoe você. Ontem a gente tratou dessa questão aí, viu, Angélica? Do bendito fruto proibido. Vamos lá. Tem alguns comentários aqui dos telespectadores. O Fábio Henrique, ele escreveu o seguinte: acredito que, se não houver uma intervenção divina, o homem morto em seus delitos e pecados jamais por si só exercerá fé em Jesus Cristo. É Deus quem chama e capacita o homem a responder. Aí a pergunta é, Pastor Eliel, Deus chama e capacita o homem a responder? Deus chama a todos ou ele só chama os eleitos? Ele chama a todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Apocalipse 22:17, venham todos, quem quiser vem e beba de graça da água da vida. Então o convite é a todos. Há uma ilustração rapidamente de um homem com uma carga de pecado subindo uma montanha, lá em cima ele vê uma porta escrito, venha quem quiser. Ele entra naquela porta e do outro lado está assim, eleitos, predestinados para a vida eterna. Então a eleição é para depois da porta, antes da porta é para todos. E o senhor? Eu creio, ao contrário, não? Eu creio que Deus chama e Deus é quem opera a salvação mesmo. É tudo, começa com Deus e termina com Deus. Mas nesse caso, pastor, reverendo, Deus não é o último, em última análise, Deus não fica sendo responsável pela perdição dos não eleitos? Não, eu creio que não. Ué, tá. Ele não elegeu. Não, porque Deus não faz de Deus o autor de qualquer tipo de mal. Mas é a responsabilidade, que eu falo assim, nossa, né? Em relação à verdade. Porque Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e deis frutos. Esse texto é forte, pastor Eliel. E aí? Não, eu creio extremamente neste texto. Inclusive, eu jamais usaria um texto para desfazer outro. Se eu tenho um entendimento contrário naquele texto, eu vou expor aquele texto sem simplesmente desprezar aquele texto. Por exemplo, operai a vossa salvação. E tantos outros que foram citados aqui. Então, eu não posso simplesmente pegar um outro texto e negar outro. Eu creio que nós não tínhamos a capacidade de escolher a Deus. E foi Ele quem nos escolheu. E Ele fez isso com base na sua presciência. Ele olha para o futuro como nós olhamos para o passado e escolheu aqueles que estavam em Cristo. Pastor Broco, por que a gente não pode aceitar essa ideia da presciência? Porque a salvação ficaria dependente da ação do homem no presente. E o decreto de Deus é desde toda a eternidade. Então Deus não nos salvou prevendo que seríamos salvos, mas Ele nos salvou pela graça dEle desde toda a eternidade. Então, faria a salvação, ou tornaria a salvação, algo assim como que o homem decide, então Deus confirma. Eu creio e a ação de Deus é no passado.
Tá. É puramente no passado. No passado, para nós, é uma referência. Só um minutinho. Exato. No passado, para nós, é uma referência. Na eternidade. A escolha de Deus, a eleição, ocorreu na eternidade. Eu sei, mas por que Deus não pode se basear em algum critério humano como arrependimento? Eu vou eleger todos os que se arrependerem diante da pregação do Evangelho. Porque a salvação deixaria de ser graça e seria mérito. Mérito? Arrepender-se é mérito? Não, por isso que eu estou falando. A salvação deixaria de ser graça e pela graça e seria mérito humano. Mas qual o mérito do homem? Não tem. Por isso que eu estou falando, não tem. Tá bom, eu sou um estuprador. Um estuprador de bebês de berçário. Aí o senhor prega o evangelho lá. Eu me arrependo. Isso me torna melhor? Não. Então, qual que é o mérito do arrependimento? Não, mas é isso que eu estou falando. É exatamente o que eu estou falando. Não importa quem é o pecador, não importa o que eu fiz ou o que eu não fiz. Se eu sou uma pessoa eleita, Deus vai me chamar. Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi a pergunta. Desculpa. Agora, nós nunca podemos esquecer uma coisa. As consequências dos meus atos virão. É claro, eu vou para a cadeia, de preferência para a cadeira elétrica. Mesmo salvo, eu vou sofrer as consequências. Vou ser triturado com 110 volts, que é para demorar bastante, porque um cara que faz isso... Não, mas eu estou dando um exemplo, porque essa é a parte do calvinismo que eu não consigo aceitar. Quer dizer, onde já se viu enxergar mérito em alguém que reconhece que só fez atrocidades? Eu não vejo mérito. Eu não vejo mérito. O senhor acabou de falar. Não. Eu disse ao contrário. Se a salvação dependesse da confirmação do homem, seria mérito humano. O homem que vai decidir. Mas é tudo pela graça de Deus. O arrependimento, inclusive, é uma graça de Deus. A graça está, do meu ponto de vista, a graça está no fato de eleger quem Deus previu o arrependimento. É isso que o texto diz. Romanos 8, 28. Aos que de antemão conheceu. Não diz que aos que de antemão escolheu ou aos que de antemão elegeu. Aos que de antemão conheceu. E 1 Pedro 1, mas 1 e 2 diz continua lendo o versículo de Romanos 8, 28. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Se ele conheceu quando? Na eternidade. Sim. Só que Deus... Predestinou quando? Na eternidade. Frequentemente a gente vê aquela frase, quem foi que colocou o futuro lá para Deus saber? Para Deus não existe lá. O futuro para Deus é aqui e agora. Então Deus olha para o futuro como nós olhamos para o passado. 1 Pedro 1, 1 e 2 diz, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Então, a eleição vem pela presciência. Então, se a Bíblia diz o que ela diz, eu devo aceitar que a eleição é pela presciência de Deus. Essa presciência não é para salvação nesse sentido. Não? Que Deus conheceu. O que Paulo diz? Aos que de antemão conheceu. Eleitos segundo a sua presciência. A presciência é ligada à eleição. Porque Deus sabe. Segundo Timóteo 9, Deus conhece os que são deles. Tá bom. Vamos fazer um debate? Anota aí a minha sugestão, Angélica. 1 Pedro 1, 2 trata de eleição para salvação ou para outra coisa qualquer? A gente precisa terminar, que eu estourei o tempo. Reverendo José Paulo Broco, ministro da primeira igreja presbiteriana conservadora, muito obrigado. Isso. E o pastor Eliel Silva Santos, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, também muito obrigado. Contato desses dois irmãos está publicado no nosso Facebook. Rapidinho, vamos ver o resultado da enquete. 57% disseram que não é o ser humano que escolhe livremente se quer ou não a salvação. 43% disseram que sim. Vamos lá, tá joia. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.